O que aconteceu com o Fortaleza nesta partida contra o Botafogo, né? O que levou a derrota do Leão, uma derrota bastante dura, né? Para os torcedores da equipe. Um soco nas emoções dos torcedores, né? Que lotaram o estádio. Mais de 54 mil pessoas presentes no estádio. E a equipe, infelizmente, não correspondeu, né? Muito longe disso, né? Perdeu de 3 anos no Botafogo, merecia perder mesmo. Merecia perder. E se perdesse demais, estava tudo muito bem. Aliás, poderia ter perdido de muito mais também, né? Pelo que não jogou, né? Agora, como é que uma equipe consegue ter um comportamento tão diferente de uma partida para as outras partidas que aconteceram neste retorno no Campeonato Brasileiro, né? Fortaleza, de cara, perdeu a oportunidade aí de conseguir chegar à sexta vitória consecutiva no Campeonato Brasileiro, que seria um recorde isolado de um time nordestino, né, na principal competição do futebol do Brasil. Mas isso nem vem aí, sabe, nem chama, nem é importante nesse momento. O mais importante é entender o que aconteceu com Fortaleza. Até para que não se repita em outras partidas, e as outras partidas não vão ser fáceis. A próxima vai ser muito difícil. Era muito importante vencer esse jogo contra o Botafogo, porque o próximo compromisso é contra o Fluminense, lá no Rio de Janeiro, uma das melhores equipes atuando hoje no futebol brasileiro. O Fluminense que vai jogar, vai receber o Fortaleza, é um Fluminense muito diferente daquela primeira partida, né? Contra a equipe do Flu, lá no Castelão. É completamente diferente, por certo que o Fortaleza já conhece um pouquinho em virtude desses dois jogos da Copa do Brasil, né? Sobretudo na partida do Rio de Janeiro, onde o Fortaleza foi assaltado completamente ali pela arbitragem, pelos erros da arbitragem, digamos assim. Mas já não vem mais o caso também. A questão é que os jogos agora vão ser mais complicados. A equipe tem 2 partidas fora de casa. Perdeu uma enorme, gigantesca oportunidade de subir muito nessa tabela. Tabela, inclusive, que, né, aconteceram alguns jogos aí também, alguns resultados que prejudicaram também o Leão. Foi inexplicável ver um Fortaleza, notadamente no primeiro tempo, contra a equipe do Botafogo. Inexplicável. E a pergunta que eu estou fazendo desde ontem é o seguinte: de onde surgiu essa equipe? Essa equipe que está jogando no Castelão não é a mesma equipe. Me perguntava durante o jogo, me perguntei depois. Não é a mesma equipe que jogou, que joga e que jogou, né? Aquelas 5 partidas do retorno. Então precisamos entender também, talvez, alguns fatores aí. Extra-campo, alguns fatores também da própria comissão técnica e assim por diante. Vamos lá. É possível que as tais das sessões de autógrafo tenham influenciado. Talvez tenha influenciado. Pode ter perfeitamente sido importante para o marketing do clube, as finanças do clube, que, aliás, vamos combinar, o Fortaleza está muito bem financeiramente em relação ao que eram os outros anos. Será que era o momento para isso? Será que não subiu muito para a cabeça, não? Será que não exageraram com isso aí? Será que era o momento de tirar o foco? Tá, foram 4 jogadores envolvidos, ok. Um deles sabe quem era? Era o Zé Wellison. O que jogou o Zé Wellison nessa partida? Aliás, o Zé Wellison, que depois que voltou, ainda não fez uma grande partida. Mas não vinha decepcionando dessa forma. Não fez uma grande partida, sabe, perto daquilo que ele jogava antes. Mas, nessa partida, ele foi horroroso. Horrível. Ele, o Sacha, também não jogou bem. Tem um desconto do Sacha de ter sido a primeira partida ruim dele. Ele tem um direito ao jogo ruim também. Agora, será que era o momento de fazer aquelas sessões de autógrafo? Eu não estava subindo muito para a cabeça o sucesso? Não era hora de baixar um pouco a bola? Aquela coisa, aquela pergunta, aquela cadeirada, né? Quem você pensa que é? Sabe aquela cadeirada? Será que não se aplica? Pera lá. Quem você pensa que é? Viveu o rebaixamento o campeonato inteiro. É momento de festa agora? Não tinha que ganhar muito mais ainda, até para dar uma resposta ao que foi o primeiro turno. Não tinha que ter um compromisso muito maior ainda no foco nas vitórias, na recuperação em relação ao que... Porque ainda não houve a devida recuperação em relação ao que foi o primeiro turno. E já subiu para a cabeça? Era mesmo motivo? Era mesmo motivo de levar jogadores para a sessão de autógrafo? Porque não, isso não envolve só 4 jogadores, meus amigos. Isso envolve todo o elenco. O jogador que também não foi para a sessão de autógrafo, ele também acaba ficando muito mais motivado, muito mais, enfim, a cabeça dele começa a pensar nessas coisas também. Ele começa a achar que o sucesso realmente é muito grande. Olha só, meu colega lá dando autógrafo e tal, depois pode ser eu também, né?
Era o momento disso. Marketing é uma coisa muito delicada no clube de futebol. É muito importante, departamento de marketing. Mas também é algo muito, muito delicado. E que precisa ter certas ações em alguns momentos específicos. Né? Este foi o momento que o Fortaleza preferiu grana, preferiu realmente, né, priorizar o marketing e não priorizou o campo. Dentro de campo, a gente viu ali um time com salto alto, achando que poderia vencer a qualquer momento o Botafogo. Vamos respeitar, né? O Botafogo está numa situação muito complicada aí no campeonato. Nunca vamos esquecer quem é o Botafogo, que equipe é o Botafogo. É um gigante do futebol brasileiro, né? Entrou de salto alto. Outra questão, o técnico Vojvoda. A mudança do esquema, eu acho até que a mudança do esquema não tem nenhum problema. É algo que pode acontecer perfeitamente. O Vojvoda era criticado porque não dava o esquema antes. Mas não dá para processar pouco a pouco isso daí? Não dá, por exemplo, numa partida em que está ganhando, conseguir fazer mais de um gol de diferença em relação ao adversário. Não dá para, por exemplo, experimentar? Tem muitos atacantes ali, então eu vou colocar atacante na equipe, é isso? Estava funcionando até agora com 3 volantes. Qual foi a ideia de colocar mais um atacante? Atacantes que não jogaram absolutamente nada. Moisés foi o único que teve um pouco de lucidez, muito pouco ainda. Galhardo, ridículo. Colocado mais à frente, jogou nada. Romarinho, péssimo. Fizesse aquele gol no começo ali, poderia ser diferente. O Robson, péssimo. Aliás, o Robson. Aquela questão que eu falo, né? Sempre. O Robson ele tem que ser usado com cautela. Ele é um jogador importante para o Fortaleza. Mas Robson é jogador que tem que ser usado com cautela. Não é jogador para todo jogo de ser titular. É um erro. É isso. Jogou o quê? Nada. Então, na verdade, tem essa questão também da comissão técnica, que talvez tenha mudado o esquema no momento errado. Porque estava funcionando. A gente olhar para os números da partida, são diferentes do que foram os números das outras partidas, inclusive com mais posse de bola que o adversário. Estava dando certo, mudou para quê? Porque não mudou pouco a pouco. Então, acho que o clube errou, né, através do marketing, que o marketing não fez isso sozinho, evidentemente. Os dirigentes também têm responsabilidade. Na sessão de autógrafo, na minha opinião, não era momento para isso. Não era momento para isso. Ah, mas aí tá uma relação com a torcida, não tem nada a ver com a torcida. Isso é dinheiro, gente. De uma forma ou de outra, ganha dinheiro isso aí. Tá? Não é priorizar torcedor, não é se aproximar de todo. Não é essa conversa aí, não é essa parada aí. A parada é ganhar dinheiro. Era momento disso. Primeiro grande erro. Segundo erro, o Vojvoda. Mudou o esquema tático. Terceiro erro, para mim, infantil, do seu Vojvoda. Não definiu a cobrança de pênalti. Eu me lembro que o Robinson bateu 2 pênaltis na carreira dele. Apenas 2. Um ele perdeu. Um pênalti ele perdeu. Aí eu pergunto para vocês. O Zé Wellison bate falta? Bate falta. Juninho Capixaba bate falta? Bate. Moisés também bate falta? Perfeito. Outros podem, de vez em quando, tal, aparece ele para cobrar falta, embora não cobre? Perfeitamente. Quando foi que o Robinson bateu falta? Ele não bate falta. Por que tem que bater pênalti? Qual é a lógica disso? Um jogador que, tecnicamente, está abaixo de todos esses que eu falei aqui agora. Tecnicamente, está. Ele é esforçado, ele tem garra, tem luta. Tecnicamente, está abaixo do Galhardo, está abaixo do Moisés, está abaixo do Zé Wellison, está abaixo do Capixaba. Por que ele tem que cobrar pênalti? Por quê? E aí, para mim, tem um erro muito grave que talvez as pessoas não estejam pensando. Faz parte do Vojvoda. O Vojvoda é um técnico que fez os devidos ajustes na equipe para esse segundo turno, mas ele ainda continua praticando alguns erros. Eu tenho falado muito do encurtamento do elenco, que ele continua praticando. Nesse jogo, colocou alguns para jogar, evidentemente. Mas também já não levou alguns para o banco, né? Agora também, o Vojvoda me parece que ele tem algumas questões na cabeça dele, algumas teimosias. Ele quer provar alguma coisa, né? Ele quer provar, por exemplo, que um certo jogador é importante. Daí bancar tanto o Tite, que não fez uma partida ruim, talvez não tenha sido tão ruim perto de outros. Né? Benevenuto, ridículo. Brits, ridículo. Também tem jeito, é um jogo ruim, mas ridículo. Né? Acho que só salvou ali. Se salvou o Capixaba, mas o Tite dos zagueiros não foi o pior, né? Digamos assim, né? Ok? Mas tem lugar pro Tite de titular nessa equipe? Não tem. Não tem lugar. É Tinga voltando, Brits jogando e Tite no banco. Por que priorizar tanto o Tite? Né? E o Robson?
Robson é um jogador importante para o Fortaleza, mas ele tem que ser titular sempre. Na dúvida entre Igor Marinho e Robson, ele vai com os dois e mexe completamente no esquema, mas mantém o Robson de qualquer jeito. Aliás, não vem bem. Mas o que me parece é que o Voivoda quer mostrar para todo mundo que todo mundo está errado em relação ao Robson. E ele está errado em relação a isso. Não deve ser o papel dele. É quando, sabe, o técnico coloca uma questão acima da equipe. E o jogador também se colocou acima da equipe. Porque a questão não é ele, Robson, se consagrar diante da torcida. A questão é o time. Ele não era o jogador para bater pênalti. Foi um erro colossal. O time poderia perfeitamente ter perdido o jogo. Do mesmo jeito. Mas foi um erro. Agora, com 2-1, seria um momento em que o Fortaleza estaria um gol atrás do Botafogo. Teria muito tempo para reagir. Foi um momento decisivo, 2 momentos decisivos, né? Os 2 gols perdidos pelo Capixaba e Romarinho antes do 1-0 do Botafogo. E esse momento aí que a equipe estava com 2-0 contra, e o Robson tem a brilhante ideia de bater o pênalti. Ele é um jogador questionado pela torcida. É um jogador perseguido pela torcida. Por que ele tem que pegar essa bola para bater? Porque ele quer mostrar para a torcida que ele é diferente. Ele não tem que mostrar isso. A questão não é ele, Robson. A questão não é você. A questão é Fortaleza, Robson. A questão é o time, não é você, Robson. Tá errado. Aí foi lá, bateu e perdeu. Aí sai vaiado. Aí muita... Gente, na boa. Eu não critico o torcedor que vaiou ele na saída de campo. Eu não posso criticar. Porque ele não é inocente, não, gente. Ele não é esse santinho também, não. Ele poderia entender isso aí. Aqui é uma situação complicada, eu sou muito questionado, e aí, se eu fizer o gol, eu vou ser consagrado, tal, não sei o quê. A questão não sou eu, a questão é o time. E tem jogadores que estão... O Galhardo pegou a bola para bater também, poderia ter batido o pênalti. Então, quem vaiou ele quando ele saiu, não está errado, não. Não está errado mesmo. Aliás, a gente começar a criticar de torcedor que é assaltado, violentado nas suas emoções, como aconteceu no jogo de ontem, inclusive pelo seu Robson. E aí, não tirar do torcedor o direito de vaiar o jogador, pelo amor de Deus, né? Não pode ter violência, não pode, sabe, agredir o jogador, tal. Vaiar o jogador que não está saindo, tem que vaiar mesmo. Porque ele errou. Ele sabia muito bem o risco que ele estava correndo. Ele comprou o risco. Por causa de uma questão pessoal. Entende? Então, os erros do Fortaleza, na verdade, para mim, se resume aí a 4 erros, né? Primeiro, o marketing não deveria promover sessão de autógrafo. Não é o momento para isso. Segundo, o técnico errou ao mudar o esquema tático. Tá? Terceiro, o Robson, a comissão técnica erra em não escolher o batedor de pênalti. Quem está melhor, quem tem mais confiança. Confiança uma ova, o Voivoda. Isso é imaturidade. Nenhum técnico no mundo pensa assim, só você. Né? A comissão técnica errou também. E quarto, o próprio jogador que errou também. Sim, o jogador errou também. Porque ele sabe qual é o momento dele de Fortaleza, quais os riscos que ele corre se ele acerta, se ele erra aquele pênalti. Ele sabia disso. Cobrou porque quis. Mereceu ser vaiado. Né? E tudo isso aí, gente, tudo isso aí configurou um outro grande problema do Fortaleza em campo, um grande erro do Fortaleza em campo. Salto alto. Por incrível que pareça, o Fortaleza entrou com salto alto e mereceu perder. Que sirva de lição para que não aconteça nas próximas partidas, porque a partir de agora vai ter que voltar aquela humildade do começo do retorno. Né? Vai ter que voltar a humildade, porque vai ter jogo muito complicado. O primeiro deles é fora de casa contra a equipe do Fluminense. Vai ter que ou ter humildade de novo, recuperar. E aí, marketing. Fora, marketing. Deixa o jogador treinando. Focado nos jogos. Se afaste dos jogadores, pelo amor de Deus. Tá? Tenha a criatividade de arrumar outras soluções. Deixa o jogador em paz, treinando, focado nas partidas. É isso.